Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando orientação espiritual, com a certeza que Deus tem estado conosco, tem ouvido a nossa oração e tem nos guiado pelo Espírito Santo, segundo os seus propósitos, a fim que nós sejamos regenerados, segundo a pessoa de Jesus Cristo, que está no santuário celestial, intercedendo por nós, mediando as nossas orações. Muito bom nós termos a certeza que temos um Deus cuidando de nós a cada dia, a cada momento, e desta maneira nós podemos descansar nos braços do Pai, com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, pela transmissão do Facebook, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que nós pedimos que você gentilmente se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe essa mensagem para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, uma palavra de fé, de esperança, de verdade, de integridade, sabendo que muitas pessoas têm a necessidade de ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo. Desta maneira, você contribui com a expansão do Evangelho. Então, que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial, que Deus esteja no seu lar, na sua mente, no seu coração, e que todos nós, neste momento de estudo e crescimento da palavra de Deus, sejamos guiados pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar um pouco a respeito das doutrinas bíblicas, aquilo que é apresentado dentro da palavra de Deus. O que é uma doutrina? Doutrina é um ensino em forma de orientação, em forma de mandamento. Mas como nós devemos observar esta questão dentro do aspecto cristão, dentro da nossa relação com Deus, como nós observamos o que são os mandamentos, as exortações, as correções, como nós devemos, como cristãos, que temos a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática, como nós devemos observar a palavra de Deus, interpretar e aplicar de uma maneira correta em nossas vidas todos os dias, para que a nossa vida seja agradável a Deus. Nós temos que ter o cuidado de cuidar da manutenção da sã doutrina, da doutrina que é verdadeira, da doutrina que é apresentada por Deus e interpretada pelo Espírito Santo através da Bíblia, a doutrina que foi vivida pelo próprio Jesus Cristo, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, ele mesmo se submeteu às doutrinas em que ele prescreveu, ensinou e ele mesmo as viveu de uma forma íntegra, mostrando que, como Jesus mesmo diz, os seus mandamentos não são penosos. Quando nós falamos que participamos da Igreja de Jesus Cristo, e a Igreja de Jesus Cristo é formada pelos adoradores que o adoram em espírito e em verdade, nós temos algumas características como cristãos que devemos observar. Nós temos que ter cuidado em manter a doutrina sadia, a doutrina bíblica, nós temos que ter cuidado com a distorção das doutrinas da palavra de Deus, em que, infelizmente, muitos líderes religiosos acabam distorcendo a palavra de Deus para o seu ganho, o seu benefício pessoal, e, infelizmente, isto é uma verdade, porque pessoas com boa índole e com má índole existem em todos os lugares. Então, isto não é uma característica de uma denominação específica, de uma expressão religiosa, isto é uma característica do ser humano. Existem seres humanos que buscam integridade, fidelidade, honestidade com Deus, e existem seres humanos que, como diz Tiago,
no texto bíblico que usam a palavra de Deus como fonte de lucro. E para isso nós devemos tomar bastante cuidado em estar observando o que é correto, o que é verdadeiro dentro da palavra de Deus. Mas também não podemos esquecer da autoridade bíblica. Não devemos esquecer da autoridade da liderança espiritual. Como pastor, como seu líder espiritual, você que faz parte de uma igreja, de uma denominação eclesiástica, você deve seguir as orientações do seu líder religioso. E como a Bíblia mesmo nos apresenta, né, em Hebreus capítulo 13, versículo 7, ela diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, considerando atentamente a finalidade da sua vida, e imitai-o na fé que tiveram. Imitem a fé do seu líder religioso, observem a finalidade da vida do seu pastor, do seu líder religioso, para que você possa imitá-lo na fé e assim se aproximar de Deus e tendo cuidado com as doutrinas novas, com as doutrinas que distanciam da palavra de Deus. Nós temos que observar, prestando bastante atenção, que os mandamentos, as doutrinas de Deus, as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, ela é orientadora. Ela é orientadora e ela nos dá a liberdade de seguirmos ou não, de fazermos parte do reino de Deus ou não, de seguirmos a constituição deste reino, que é a Bíblia, ou não. Tudo isso é decisão pessoal, é decisão nossa, mas o que Deus espera é que nós tenhamos a melhor decisão. E quando nós seguimos a sua palavra, colocando em prática, nós vivemos da melhor forma dentro deste mundo, mesmo com as nossas limitações e pecados, mesmo com as limitações que este mundo impõe. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus declara que tomou os céus e a terra como testemunha, que Ele colocou diante de nós a vida e a morte. E Ele espera que nós escolhamos a vida. Nós escolher a vida é escolher a palavra de Deus, é escolher ser guiado pelo Espírito Santo, é escolher ser fortalecido a cada dia pela palavra com foco em Jesus Cristo. Viver segundo as doutrinas, a prática de fé apresentada pela Bíblia e guiado pelo Espírito Santo como filhos de Deus todos os dias. Então, quando nós falamos em ter cuidado com doutrinas diferenciadas, são doutrinas que são diferentes do que a Bíblia apresenta. São doutrinas que mostram algo que pode ser até agradável ao ser humano, mas vai distanciar da verdade da palavra de Deus. Como, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 9, o texto nos diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar de coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que isto se preocuparam. Jesus ele declara que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele também declara, e ele mesmo seguiu as prescrições alimentares que ele, como Deus, deixou, se abstendo da carne de porco, de peixes de couro, de frutos do mar, como é o texto de Levíticos capítulo 11, onde Deus ele separa ali os alimentos que são próprios para alimentação e aqueles que o ser humano deve deixar de comer para que tenha mais qualidade de vida. A intenção de Deus é que nós tenhamos qualidade de vida, como Jesus declara em João capítulo 10, que tenhamos vida e vida com abundância.
Então, quando nós seguimos as prescrições de Deus, nós seguimos da melhor forma possível para o nosso próprio bem. Mas nós temos que compreender que a autoridade de Deus, assim como a autoridade eclesiástica, deve ser uma orientação bíblica de fé guiada pelo Espírito Santo, oferecendo a liberdade de escolha. A Igreja de Jesus Cristo, dentro das doutrinas e mandamentos, ela deve ser uma igreja orientadora e não fiscalizadora. Nós não estamos para fiscalizar ninguém. Nós não estamos para convencer ninguém da verdade da palavra de Deus. Isso é trabalho do Espírito Santo. Nossa missão é pregar o Evangelho, é levar a mensagem. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como irmãos em Cristo Jesus, nós não somos chamados para ficar na porta da igreja fiscalizando o comportamento do irmão, a alimentação do irmão, o vestuário do irmão. Nós não somos chamados para isso. A Igreja de Cristo não é fiscalizadora, ela é orientadora dentro da verdade da palavra de Deus. E é isso que nós devemos buscar e compreender a cada dia, a cada momento. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus de uma maneira espontânea, de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, quando nós temos prazer em praticar a palavra de Deus, nós vivemos a verdade, a integridade que nos é apresentada e confirmada pelo convencimento do Espírito Santo e não pelas palavras humanas. A Igreja de Jesus Cristo não é uma igreja legalista, mas é uma igreja que tem regras, que tem normas, que tem orientações, como Jesus Cristo mesmo fala aqui. Não faz sentido você professar uma fé em que você não segue os padrões dessa fé. O cristianismo é um modelo de vida firmado em Cristo Jesus. E quando nós seguimos a palavra de Deus, observando o modelo de Cristo Jesus, nós temos que colocar em prática aquilo que ele mesmo praticou. A mensagem do Evangelho, o amor, a misericórdia, o perdão, o carinho, o abraço, o aconchego, mas também a integridade, a firmeza dentro da palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, guardando a fé, mantendo a fé com perseverança e com integridade. O texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus ele faz uma pergunta reflexiva e ele coloca aqui: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Observem a pergunta de Jesus. Por que chamar Jesus de Senhor e não fazer o que ele manda? Não fazer o que ele orienta? Não repetir na sua vida o que ele mesmo fez? Não faz sentido você se dizer cristão e não praticar o cristianismo. Não faz sentido você se declarar membro de uma denominação, de uma igreja, e não seguir as normas daquela denominação apresentadas pela palavra de Deus. Tendo cuidado de não seguir aquilo que não é próprio da palavra de Deus. Esse cuidado deve existir sempre e a todo momento, por isso a importância de estudar a Bíblia e conhecer a palavra de Deus na sua íntegra, na sua verdade. O texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz assim: mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja maldito. Olha o que o apóstolo Paulo declara aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Se alguém
mesmo eles que eram os apóstolos, né? Pregar um evangelho que vá além do evangelho que eles pregavam, o evangelho de Jesus Cristo, que seja maldito. Se alguém pregar algo que vai além da palavra de Deus e querer colocar isto como regra de fé, como regra de prática, como norma de vida, este evangelho que não vem de Jesus é considerado por Deus como maldito, como maldição. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de expressão de evangelho. Qual o evangelho correto a ser seguido? Nós temos aqui a determinação em Apocalipse 14, o versículo 12. Olha o que diz o texto aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Os cristãos, os santos, na Bíblia, é a expressão do que nós chamamos hoje de cristãos. Então, aqui está a perseverança dos cristãos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos cristãos, os que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Nós temos a lista ali em Êxodo 20, um resumo dos mandamentos. Nós temos 10 mandamentos, que é o mínimo a ser seguido. Amar a Deus sobre todas as coisas, não reproduzir imagens no propósito de adorá-las, não dizer falso testemunho, né? Não matar, não cobiçar, não mentir, não adulterar, guardar o 7º dia prescrito por Deus como dia de guarda religiosa, como dia de descanso. Lembra-te do dia de sábado para descansar, porque o próprio Deus nesse dia abençoou, descansou e santificou. Então, lembra-te do dia de sábado. Ninguém tem autoridade para mudar esses mandamentos e nós devemos seguir as prescrições de Deus dentro da Bíblia. Nas questões alimentares, Deus, ele coloca ali em Levíticos capítulo 11, o que nós podemos comer, o que nós não devemos comer, para o nosso próprio bem, para que nós vivamos melhor. O vegetarianismo é uma opção humana, mas não é uma obrigação espiritual. Para aqueles que decidem ser vegetarianos, é uma boa opção de vida, uma boa opção de qualidade de vida, mas não é uma obrigação eclesiástica, não é uma obrigação espiritual. Deus determina as carnes que nós podemos comer, que nós não podemos comer, e o próprio Jesus Cristo não era vegetariano. Então, quando nós tratamos de alimentos, nós temos que seguir a palavra de Deus como regra de fé e prática. Com relação ao comportamento, ao vocabulário, ao vestuário, aos relacionamentos sociais e familiares, nós temos mandamentos como honrar pai e mãe, como respeitar o próximo e amar o próximo como a si mesmo. Nós temos também na questão do vestuário, na questão da conduta ética e moral, né? Nós temos a prescrição de Deus que nós devemos fazer tudo com ordem e decência, sem legalismo, sem exageros. E lembrando, a Igreja de Jesus Cristo, ela é, pela palavra de Deus, orientadora e não fiscalizadora. Nós orientamos, e quem convence é o Espírito Santo pela palavra de Deus. É desta maneira que Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, nos diz assim, que aqui está a perseverança dos santos, dos cristãos, os que creem na palavra de Deus. Aqui está a perseverança dos cristãos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a sua fé em Jesus. É dessa maneira que nós vivemos com integridade, com verdade,
buscando conhecer mais de Deus a cada dia, a cada momento, buscando conhecer mais de Deus na sua intimidade. Quando Deus nos ensina a viver assim, quando nós praticamos esses ensinos, nós vivemos com muito mais qualidade de vida. Tanto os líderes religiosos, quanto aqueles que são liderados, as ovelhas de Jesus Cristo, que são colocadas à nossa responsabilidade. Assim, seguindo o modelo de Deus, nós também, como líderes religiosos, temos a função orientadora de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não temos a missão de ser fiscais, não temos a missão de ser repressores, não temos a missão de ser punidores ou vingadores daquele que comete erro. Pelo contrário, nós devemos orientar, abraçar, orar, ter misericórdia, compaixão e mostrar, o caminho da verdade para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. E desta maneira, todos nós viveremos com maior qualidade de vida. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês ouçam a voz de Deus, sejam guiados pelo Espírito Santo, mantenham o foco em Jesus Cristo. Que na sua vida cristã vocês perseverem no seu desenvolvimento do cristianismo, com fé em Jesus Cristo, segundo os mandamentos de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz e que eles desfrutem da tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.